Eu? A gente tem que gravar mesmo hoje? Sim, Tem que? claro. Não dá pra pular o vídeo de hoje? E deixar o canal sem vídeo? Tá, vamos lá então. Deixa eu arrumar aqui. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, eu sou médico. Esse aqui é um canal que eu tenho no YouTube para discutir alguns temas aí sobre saúde e tal. Vim fazendo vídeos aí nos últimos 3 anos e pouco, quase 4 anos, e postei vídeos com muito entusiasmo. Hoje eu não estou muito animado. Hoje eu confesso que não vim aqui com aquele tesão que geralmente eu venho, né, trazer informação para vocês, mas eu vou dividir um pouquinho do porquê, porque que hoje é um dia triste para mim. Hoje é o dia que caiu a ficha na minha cabeça aí sobre algumas questões associadas ao modelo de medicina que eu escolhi fazer. Modelo de medicina, fica até estranho isso, né? Parece que existem modelos. Vamos dizer assim, olhar médico, né? Porque quando eu me formei médico na faculdade, eu fui treinado para ir para um consultório e perguntar para todo o meu paciente, na primeira consulta, eu perguntava para ele assim, o que você tem ou o que você sente, né? É a pergunta que inicia toda uma consulta médica no modelo de formação acadêmica que eu tive. Porque dentro desse treinamento eu espero que o paciente me traga uma queixa, né? Que ele diga para mim que ele tem insônia, que ele diga para mim que ele tem dor no estômago, dor nas articulações, depressão, tristeza, ansiedade, porque aí eu logo acesso o meu HD para lembrar o que foi que me ensinaram a prescrever para esse paciente na faculdade, né? Se o paciente fala para mim que ele tem dor no estômago, eu logo lembro do omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, vários prazóis da vida. Se o paciente falar para mim que ele tem dificuldade para dormir, eu penso em roipinol, Rivotril, clonazepam. Se ele está triste, eu prescrevo para ele fluoxetina, amitriptilina, posso dar um Lexapro, desvenlafaxina, e assim vai, né? Se ele trouxer uma alteração de exame, como um colesterol alto, eu posso prescrever Crestor, simvastatina, Lipitor. Se for triglicerídeo alto, eu vou dar um ciprofibrato. Se a glicose subiu, eu dou para ele talvez um Forxiga, dou para ele glibenclamida. Pressão subiu, também tem remédio para isso. Alguns anos depois, 3, 4 anos depois de eu praticar este formato, né, vamos dizer assim, praticar a medicina que hoje a gente chama de reativa, né, reativa, a gente reage ao que o paciente tem. O paciente tem que ter alguma coisa para o médico reagir, né, reagir com remédio. Então, 3 a 4 anos depois de eu trabalhar assim, eu comecei a despertar para um interesse muito maior em pegar um paciente e talvez não, né? Pegar um paciente e ajudá-lo a não adoecer, a não chegar ao momento de ter que ir no médico com uma queixa. E sim, ir no médico só para fazer uma revisão, um check-up e tal. Bom, e também, dentro dessa visão, pegar o paciente que talvez esteja assim doente, né? Ele já adoeceu, e ao invés de simplesmente dar um remédio para mascarar aquele sintoma, aquele sinal, entender onde foi que tudo começou. Onde que começou, talvez, aquele processo de gastrite? Porque se eu dou para ele o omeprazol, eu, então, mascarei, através de um inibidor da bomba de próton, mascarei a produção de próton, tirei a dor dele, mas se ele parar com o remédio, ele volta com a dor. A mesma coisa, se ele aumentou a glicose, por que ele aumentou a glicose? Se eu der o remedinho lá, glibenclamida, baixei a glicose, mas se ele parar o remedinho, ele volta a ter a glicose alta. Porque tudo tem uma causa, né? Tudo na vida tem uma causa. Então, quando eu comecei a entender que existia uma possibilidade de pegar o paciente doente e aí então
atacar a causa daquilo, né? Para resolver a causa e curar efetivamente, curar aquela patologia, ao invés de mascarar, remediar. Eu achei tão legal essa ideia que eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso, achei legal, achei bacana. E essa maneira de trabalhar assim, ela no Brasil ainda é um pouco, como é que eu diria? Não vou dizer desorganizada, ela não é, ela não tem um nome. Qual é o nome do médico que trabalha com essa visão, né? A gente ouve diversas terminologias, mas uma muito comum é a gente ouvir falar em medicina integrativa. Vocês já ouviram falar nisso? Integrativa. É um jeito, né, de denominar o médico que durante a consulta tem essa visão um pouco mais integrada de corpo humano, né? E não assim simplesmente olhar para um órgão. Vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, se eu só olhar para o coração, tá? E eu tiver essa visão muito voltada para o remédio, e eu pegar o paciente que aumentou o seu nível de colesterol, por quê? Porque ele é sedentário, ele é obeso, come tudo errado, e o colesterol subiu, né? Se eu só olhar para o coração e para o colesterol, eu vou prescrever para ele um remédio, né, chamado de estatina. Qual é a função da estatina? Ela inibe uma enzima que tem um nome, chama hidroximetil-glutaryl-CoA-redutase. O que essa enzima faz? Ela pega o ácido mevalônico, que o corpo mesmo produz, né? E ela transforma, esta enzima transforma o ácido mevalônico em colesterol e coenzima Q10. E a estatina ela inibe a ação dessa enzima aqui. Então ela automaticamente inibe a conversão de ácido mevalônico em colesterol. Eu deixo de ter colesterol, baixou o colesterol. E também baixou a coenzima Q10, né? Se eu só tiver a visão cardiológica, assim, do coração e tal, eu dou essa estatina e eu fico feliz da vida. Aliás, não deveria ficar feliz, porque a gente também percebe que, por mais que há 40 anos aí a gente prescreva a estatina, achando que os pacientes não vão infartar, a doença que mais mata no mundo ainda é o infarto, né? Por quê? Porque não resolveu baixar o colesterol, se a gente não fizer a mudança de hábito do paciente. Mas o que eu quero dizer é que se eu olhar só para o colesterol, eu vou esquecer de lembrar que eu, inibindo a coenzima Q10, eu estou ferrando com esse meu paciente, porque a coenzima Q10 ela tem diversas funções no corpo, dentre elas é um cofator fundamental para o ciclo de Krebs, produzir ATP, produzir energia. Então a visão muito pontual, às vezes ela pode pecar em algum sentido, né? Porque eu trato um órgão, esculhambo o outro. E aí, quando o médico ele tem essa visão um pouco mais inteira, né, do corpo como algo todo, a gente chama isso de medicina integrativa. Isso é especialidade médica? Não, isso não é especialidade médica. E por não ser uma especialidade médica, é apenas uma forma de olhar o paciente, isso aqui vem sido atacado veementemente por próprios colegas nossos, colegas médicos, que muitas vezes trabalham com um olhar muito focado, assim, né? Aquele médico... Claro que hoje a gente não pode falar que um cardiologista não tem um olhar integrativo. Tem diversos cardiologistas. Aqui na minha própria clínica, eu tenho um cardiologista, Dr. Walter Pim. Ele é um cardiologista que ele não olha o coração como algo isolado, ele olha o corpo como um todo. A nossa ginecologista que trabalha aqui não tem aquela visão única e exclusiva de útero, de aparelho reprodutor feminino, ela olha a mulher como um todo. O nosso neurologista, né, o Dr. Rafael, o que ele fala para nós? Ele fala, nossa, eu me formei, eu fiz uma especialidade em neurologia e nunca imaginei que eu fosse estudar tanto intestino. Ele quase não estuda cérebro, ele estuda intestino porque ele entendeu que o cérebro é refém do intestino. Mas enfim, embora existam muitos profissionais especialistas num órgão que estão despertando para uma visão integrativa, a gente sabe que isso ainda é a minoria. E
a maioria que ainda trabalha com aquele olhar muito focado, esquecendo que aquele órgão faz parte de um corpo, esses médicos muitas vezes eles usam termos um pouco até agressivos para acusar o médico que trabalha com a visão integrativa. Eu vou dizer aqui dois termos que eu ouço há muito tempo. Um deles é que esses médicos são todos picaretas. A gente ouve assim, ó, médico integrativo, que eu volto a dizer, não é uma especialidade, é um olhar médico. Médico integrativo é picareta, ou também a gente ouve falar muito em charlatão, né? Charlatão. Duas palavras aqui que são usadas para acusar o médico integrativo. E você sabe que por muito tempo eu achava que isso estava errado. Eu falava assim, não pode, isso é uma acusação falsa. E por que hoje eu estou num dia triste aqui conversando com vocês? Porque recentemente eu acabei de descobrir que isso é uma grande verdade. Sabiam disso? Médicos com olhar integrativos, além de picaretas, são tremendos charlatões. Cheguei até a engasgar aqui para falar. Tremendos charlatões. E sabe quando que eu tive essa visão? Eu tive essa visão há um mês, eu acho, que eu fui participar de um Congresso Internacional de Medicina Ortomolecular, que também não é uma especialidade médica, é uma abordagem um pouco diferente da medicina, né? E foi o 7º congresso que eu fui, congresso internacional, foi o 7º congresso internacional que eu fui, que é um congresso onde tem 3 dias de palestras, com médicos, todos eles trabalhando com visão integrativa e falando dos mais diversos assuntos. Então, nesses 7 anos, de 3 dias de palestra, com diversos temas, eu ouvi falar sobre câncer, eu ouvi falar sobre reumatismo, sobre demência, né, Alzheimer, sobre Parkinson, eu ouvi falar sobre doenças autoimunes, sobre diabetes, sobre hipertensão, sobre infarto, sobre AVC, sobre esclerose. Eu ouvi praticamente todas as doenças que acometem o corpo humano. E aí cada médico na sua área, tem muitos especialistas lá, né? Eles trazem a visão da prevenção, como prevenir essas doenças e como tratá-las de forma a curar quando possível. Curar, né? Não remediar com remédios, curar, como atuar de forma a curar. E você sabe que nesse congresso foi quando a minha ficha caiu e eu pensei, realmente, nós aqui todos, né? Porque todos os médicos que estavam lá, eles têm esse olhar integrativo, todos nós aqui trabalhamos de uma forma errada. Errada. Por que errada? Porque precisou de 7 anos para eu ir consecutivamente nesses congressos, ouvir todas essas aulas das diversas doenças com os diversos especialistas com visão integrativa, para eu perceber que no final das contas não importa o órgão do corpo, não importa a doença do corpo, tudo se resume, tanto falando de prevenção como de cura, tudo se resume a uma coisa chamada hábitos saudáveis de vida. E nós, a maioria dos médicos que trabalha com medicina integrativa, nós cobramos pela nossa consulta. Uma coisa até justa, né? Eu sou um profissional, eu preciso cobrar para poder pagar minhas contas. E aí é que está a picaretagem. Por quê? Porque nós vamos todos os dias para o nosso consultório cobrar para falar coisas óbvias, coisas que nós nem precisaríamos falar para o nosso paciente. Como, por exemplo, eu venho para o meu consultório todo dia falar para o meu paciente que ele tem que ingerir água todos os dias, que ele tem que se exercitar todos os dias, que ele precisa dormir um sono reparador num quarto escuro, num horário fisiológico todos os dias, que ele precisa parar durante o dia e se alongar para alongar o diafragma e respirar melhor, ao invés de ficar sentado o dia todo no escritório. Eu também conto para esse meu paciente coisas óbvias como
você precisa consumir alimentos naturais, que não estejam envasados, com prazo de validade estendidos, processados, modificados, adulterados, comer aquilo que a natureza te oferece. Gente, hoje eu estou triste, porque eu acabei de descobrir que é errado cobrar para falar isso. Porque quem é o ser humano desse planeta que não sabe disso? Ao mesmo tempo, fazendo isso já há 10 anos, eu também percebo que, por mais que seja óbvio, o cérebro humano tem uma dificuldade extrema de absorver o que é simples. Sabe o que é simples e óbvio? Está na tua cara, você não enxerga isso. De tão óbvio e simples que seja. A gente busca coisas complexas, né? Às vezes a gente tem um problema na vida e a solução ela é simples, a gente pensa assim, não pode ser tão simples. Não pode. Isso deve ser mais complexo do que eu estou enxergando. A gente não quer enxergar o que é óbvio. E por isso que as pessoas procuram o meu consultório, sentam na minha frente, pagam por uma consulta e muitas vezes a nossa consulta é um pouco mais, o valor é um pouco mais alto do que uma consulta normal, né? Por quê? Porque para eu prescrever um omeprazol para um paciente que está com gastrite, vamos simular aqui, vamos simular uma consulta. Por favor, o senhor pode entrar aqui, pode sentar, tudo bem? Qual é a sua queixa? Ah, doutor, eu estou aqui porque uma semana para cá, depois que eu fui para uma feijoada no interior lá, eu comi um pouco demais e de lá para cá eu tenho sentido uma dor no estômago. Nossa, piora muito quando eu tomo café, piora muito quando eu bebo refrigerante. Se eu comer alguma coisa frita, piora muito. Olha, o senhor está com uma gastrite. O senhor está com uma gastrite. Só um pouquinho que eu tenho a solução para o senhor aqui. Aí eu pego aqui o meu prontuário, meu receituário, uma caneta, né? Ó, fulano de tal, uso interno, omeprazol, tomar uma dose em jejum, 20 miligramas todos os dias, ou pantoprazol. O senhor toma por 30 dias, isso está tudo certo, né? Quanto tempo demorou essa consulta? Olha, gente, não chegou em 5 minutos, né? Então, isso é fácil de fazer, né? Agora, se esse paciente me procura e eu entendo, então, que o que ele tem é uma agressão na mucosa estomacal, que está reverberando como dor, é um sinal, o corpo dele está dando esse sinal de dor, e o que eu tenho que fazer como médico é ensiná-lo a excluir todo e qualquer alimento ou líquido que possa estar perpetuando essa inflamação e instruir esse paciente a utilizar de plantas medicinais, fitoterapia, para cicatrizar esse estômago, né? Como, por exemplo, um chá de espinheira santa, uma tintura vegetal de guaçatonga, de alecrim, né? Isso leva um tempo. Então a gente tem que ficar com o paciente aí pelo menos 1 hora e isso faz com que o custo da consulta seja mais alto, né? Obviamente. E aí, mais uma vez, então eu reforço a ideia de que eu estou cobrando para falar para o paciente coisas tão óbvias que ele mesmo poderia descobrir, porque ele mesmo disse na consulta, né? Quando eu tomo refrigerante, me dói. Quando eu tomo café preto, me dói. Quando eu como fritura, me dói. Ou seja, ele já sabe disso. O que ele teria que fazer? Parar com isso, né? Só que nesse momento, se eu prescrever um remédio para ele que tire a dor dele e permita que ele continue consumindo esses alimentos, você sabe o que eu estou fazendo com esse paciente? Como médico, eu estou atrapalhando ele. E teve um professor meu, anos atrás, numa pós-graduação, ele começou a primeira aula falando assim, olha, quando você tiver um paciente na tua frente e te trouxer queixas, muito antes de pensar o que dá para esse paciente, pense o que tirar dele. É mais bonito e sábio tirar dele do que sair dando. A maioria das vezes isso funciona. Porque se você não tirar e só der para o paciente, como um remédio desses, o que você está fazendo é atrapalhando ele. Você está atrapalhando esse paciente. Porque se você não der o remédio, ele sozinho vai descobrir o que ele tem que fazer para melhorar, né? E sabe onde é que você vê isso na prática aqui, para corroborar com essa ideia que eu estou trazendo para você? Você vai ver isso abaixo dos comentários dos meus vídeos. Por exemplo, se você pegar lá o meu vídeo sobre leite, que é um vídeo que passou de 1 milhão de views, leite, queijo e tal,
e você for assistir, for ler os quase 15 mil comentários que tem lá, são os 15 mil comentários onde 2 mil comentários são pessoas falando assim, mentira tua, Samuel, porque minha avó tomou leite a vida toda, morreu aos 90 anos, morreu bem. Claro que a gente não sabe o que é morrer bem, né? Muitas vezes morreu bem, mas morreu bem tomando 5 remédios por dia para viver. Mas enfim, tem uns 2 mil comentários desses. E tem uns 13 mil comentários de gente que fala assim, parei de tomar o leite, sumiu minha acne. Parei de tomar o leite, sumiu minha rinite. Parei de tomar o leite, sumiu minha dermatite. Ou seja, coisas óbvias que eu nem deveria contar para o paciente. Será que eu teria que contar para o paciente que por ele ser um mamífero humano, ele não deveria tomar leite de cadela, de égua, de vaca, de rinoceronte, sei lá, de qualquer outro bicho? Por quê? Porque o leite dele é o leite da mãe dele. Isso não é óbvio, mas eu tenho que contar, porque as pessoas não pensam. Talvez não pensam porque a vida está tão corrida que a gente pensa muito mais em como ganhar dinheiro, pagar as contas, né, manter o aluguel em dia, do que ficar pensando sobre saúde. Então, hoje, esse picareta charlatão aqui veio aqui pedir desculpa para vocês por estar exercendo uma medicina onde eu cobro para falar o óbvio. Mas, como missão de vida, eu vou continuar vindo aqui toda semana trazer informação de graça para vocês, mas infelizmente eu só vou trazer informações óbvias, porque é com o óbvio e com a simplicidade que a gente consegue conquistar a saúde.